Olhos do tamanho de bolas de basquete. Quem tem? Você não vai acreditar, mas os lulas gigantes têm olhos do tamanho de bolas de basquete. Esses enormes olhos, os maiores entre todos os animais conhecidos, podem chegar a 25 centímetros de diâmetro. Mas por que eles precisam de olhos tão grandes? É simples. Nas grandes profundezas, onde reina a escuridão, os olhos grandes ajudam as lulas a detectar até os menores flashes de luz, ajudando-as a caçar suas presas. Graças a esses olhos, elas podem sobreviver na escuridão das profundezas oceânicas. É incrível como a natureza cria adaptações tão surpreendentes. Por que os dentes dos tubarões são cobertos de flúor? O flúor, o mesmo elemento que usamos na pasta de dentes para prevenir cáries, já está presente nos dentes dos tubarões. Seus dentes são revestidos de flúor natural, o que os torna praticamente imunes às cáries. Os tubarões nunca sentem dor de dente e nem sabem o que é uma cárie. Imagine um mundo onde os tubarões podem desenvolver milhares de dentes durante sua vida, todos perfeitamente fortes e saudáveis. Por que há um correio no Alasca onde os ursos classificam o correio? Na pequena cidade de Talkeetna, no Alasca, o correio local é famoso pelo seu carteiro urso. Max, um urso especialmente treinado para o espetáculo, move cuidadosamente o correio de uma cesta para outra e atrai turistas de todo o mundo. Este espetáculo divertido se tornou a marca registrada de Talkeetna, e agora todos os visitantes enviam um cartão postal de Max com a marca da pata do urso. Plástico bolha como papel de parede? A história de uma invenção incomum. Você sabia que o plástico bolha foi originalmente projetado como papel de parede texturizado? Em 1957, os inventores tentaram criar um material inovador para decoração de interiores, capturando bolhas de ar entre duas camadas de plástico. No entanto, a ideia não pegou, mas mais tarde o plástico bolha encontrou seu uso perfeito como material de embalagem, que todos nós amamos por suas propriedades de estourar. Acontece que arranha-céus podem ser oásis verdes. Em algumas cidades modernas, arranha-céus estão sendo projetados com jardins verticais que permitem que plantas cresçam em dezenas de andares. Esses jardins não só embelezam os edifícios, mas também ajudam a purificar o ar e a resfriar os interiores. Por exemplo, em Milão construíram a Floresta Vertical, que abriga mais de 3.000 plantas. Esta estrutura mostra como a natureza e a arquitetura podem ser combinadas em ambientes urbanos. Por que as formigas têm dois estômagos? As formigas não têm apenas um, mas dois estômagos. Um serve para digerir seu próprio alimento, enquanto o outro é um estômago social, que armazena comida para ser compartilhada com outros membros da colônia. Esse processo é chamado de trofalaxia e permite que as formigas compartilhem não apenas comida, mas também informações. Por exemplo, se uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela pode voltar à colônia e compartilhá-la com as outras para guiá-las até o local encontrado. Esse comportamento fascinante faz das formigas uma das criaturas sociais mais bem-sucedidas do planeta. Quem diria que a baleia azul não é apenas o maior, mas também o animal mais barulhento da Terra? A baleia azul é um verdadeiro milagre da natureza. Pode pesar até 190 toneladas, tornando-se o maior animal do planeta. Mas isso não é tudo. Baleias azuis também são as criaturas mais barulhentas da Terra. Seus sons podem atingir até 188 decibéis, mais alto que um motor a jato em decolagem. Esses sons poderosos ajudam as baleias a se comunicarem a distâncias de até 800 quilômetros debaixo d'água. Acredite ou não, vacas podem subir escadas, mas não podem descer. A estrutura do corpo delas torna praticamente impossível descer escadas. As articulações dos joelhos das vacas são projetadas de tal forma que elas conseguem subir facilmente, mas perdem o equilíbrio ao descer. Então, se uma vaca acabar no segundo andar, será necessário usar um equipamento especial para baixá-la. Esse fato pode parecer engraçado, mas também destaca o quão única e complexa pode ser a anatomia dos animais. E se eu te dissesse que a areia pode ser transformada em vidro? Esse processo pode parecer mágico, mas na verdade é baseado em física e química.
O vidro é feito fundindo areia a uma temperatura de cerca de 1.700 graus Celsius. A essa temperatura, a areia, composta de dióxido de silício, se transforma em uma massa fundida, que ao esfriar se torna um material sólido e transparente. Esse processo era conhecido por civilizações antigas. Egípcios, romanos e fenícios usavam areia para criar belos objetos de vidro. Imagine como a simples areia pode se transformar em um vaso de vidro ou em uma janela. Você sabia que o animal mais velho do mundo é uma tartaruga? Conheça Jonathan, a venerável tartaruga das Galápagos que vive na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Com uma idade estimada de 190 anos, Jonathan testemunhou mais história do que a maioria de nós pode imaginar. Desde a Guerra dos Boeres até as guerras mundiais, Jonathan observou pacientemente o passar do tempo. Com sua sabedoria e longevidade, ele é quase como um livro de história vivo. Esperamos que ele não comece a nos dar palestras em breve. É difícil de acreditar, mas a Mona Lisa não tem sobrancelhas. Esta obra-prima icônica de Leonardo da Vinci continua a cativar os amantes da arte em todo o mundo. Um de seus muitos mistérios está no fato de que a Mona Lisa não tem sobrancelhas. Acredita-se que da Vinci as omitiu intencionalmente, acrescentando a sua expressão enigmática e fascinante. Mesmo após séculos, a Mona Lisa continua sendo um símbolo de intriga, onde até os menores detalhes, ou sua ausência, continuam nos surpreendendo. Por que os pássaros ficam em uma perna só? Descubra o segredo do yoga dos pássaros. Você já se perguntou por que os pássaros muitas vezes ficam em uma perna só? À primeira vista, pode parecer que eles têm apenas uma perna, mas na verdade, eles guardam a outra perna para conservar o calor. Os pássaros perdem muito calor pelas pernas, e ficar em uma perna ajuda a reduzir essa perda. Os flamingos, por exemplo, sentem-se tão confortáveis em uma perna que podem até dormir nessa posição. Este comportamento é chamado de descanso unipedal e é comum a muitas espécies de pássaros. Quem diria que os robôs surgiram graças a uma peça de teatro? A palavra robô foi usada pela primeira vez em 1920 em uma peça do escritor tcheco Karel Čapek chamada RUR, Rossum's Universal Robots. Nessa peça de ficção científica, os robôs são retratados como trabalhadores artificiais, criados para realizar tarefas pesadas, mas que eventualmente se rebelam contra seus criadores. Esta obra não apenas introduziu uma nova palavra ao mundo, mas também levantou questões filosóficas importantes sobre a ética da criação de inteligência artificial e o destino da humanidade em um mundo de máquinas. Os robôs da imaginação de Čapek transformaram-se em assistentes reais em nosso mundo moderno, e seu termo tornou-se símbolo do desejo humano de criar máquinas autônomas. Este fascinante evento histórico, que lançou as bases para a cultura dos robôs, continua a inspirar escritores, cineastas e cientistas que criam seres artificiais até hoje. Surpreendentemente, as estrelas do mar podem virar o estômago. Quando uma estrela do mar encontra uma presa saborosa, como um molusco, ela envolve seu corpo central em torno da presa e começa a virar o estômago para fora pela boca. Esse sistema digestivo externo permite que a estrela do mar digira sua refeição sem precisar engoli-la inteira. E adivinhe, se uma estrela do mar perder um braço, ela pode regenerá-lo, tornando-se quase invencível no oceano. Você não vai acreditar, mas o chá foi descoberto por acidente. Imagine que uma das bebidas mais populares do mundo foi descoberta inteiramente por acaso. Segundo a lenda, há cerca de 5.000 anos, o imperador chinês Shen Nong estava sentado debaixo de uma árvore, bebendo água quente. De repente, algumas folhas caíram de um galho diretamente em sua xícara, mudando o sabor da água. O imperador experimentou a bebida e ficou agradavelmente surpreso. Assim nasceu o chá, que desde então se tornou parte integrante da cultura de muitos países. Acontece que o evento mais simples e acidental pode ser o início de uma grande tradição que dura milênios. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo desfrutam do chá graças a essa feliz coincidência. A sala mais silenciosa do mundo. Um silêncio que pode assustar.
Imagine um lugar onde o som desaparece completamente. É exatamente isso que você encontrará na sala mais silenciosa do mundo, localizada no laboratório Orfield, em Minnesota. O nível de ruído dentro é de apenas 9 decibéis, mais silencioso que um sussurro. No entanto, essa ausência total de som pode rapidamente se tornar desconcertante. A quietude é tão profunda que você pode ouvir seu próprio coração batendo e até mesmo o som do sangue fluindo por suas veias. Um verdadeiro desafio para os nervos. Você sabia que a universidade mais antiga do mundo foi fundada por uma mulher? A Universidade de Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, Marrocos, é a universidade mais antiga do mundo, fundada no ano 859. Curiosamente, foi fundada por uma mulher chamada Fátima Al-Fihri, que doou sua herança para construir a universidade e uma mesquita. Esta instituição é não apenas um lugar de aprendizado, mas também um símbolo do empoderamento feminino no mundo antigo. Puma, o incrível felino que se encontra em quase todos os continentes. Você sabia que o puma é um dos membros mais únicos da família dos felinos? Esses felinos de tamanho médio a grande, embora não sejam classificados como grandes felinos, possuem uma das maiores áreas de distribuição do planeta. Os pumas são encontrados em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártica, e estão relacionados a alguns dos felinos mais rápidos da Terra, como o guepardo. Esses incríveis predadores podem se adaptar a uma grande variedade de ambientes e desempenham um papel crucial nos ecossistemas. Apenas 10% das pessoas são canhotas. Ser canhoto é quase como ter um superpoder. Apenas cerca de 10% da população mundial é canhota, o que os torna uma minoria única em um mundo feito para destros, de tesouras a maçanetas. Este fato não só destaca sua raridade, mas também nos faz pensar por que uma parte tão pequena da população tem essa dominância. Quem sabe no futuro, os canhotos descubram os segredos de sua singularidade. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro. O coração do maior animal da Terra, a baleia azul, é tão enorme que é comparável a um carro pequeno. As veias e artérias desse mamífero gigante são tão largas que um adulto poderia nadar através delas. Esse órgão incrível bombeia toneladas de sangue pelo corpo da baleia, sustentando a vida desse colosso marinho. Imagine, se você pudesse viajar pelo sistema circulatório de uma baleia azul, seria como uma jornada por túneis submarinos criados pela própria natureza. Você sabia que os peixes falam entre si? Embora os peixes não tenham cordas vocais, eles encontraram maneiras incríveis de se comunicar. Esses seres aquáticos produzem uma variedade de sons, desde grunhidos e coachares até o ranger de dentes e o estalar de ossos. Algumas espécies até cantam, usando partes especiais de seus corpos para enviar sinais. Os peixes usam esses sons para defender seus territórios, atrair parceiros e se comunicar entre si. O mundo subaquático não é tão silencioso quanto parece. É cheio de melodias e mensagens. É difícil acreditar, mas o falcão peregrino é o animal mais rápido da Terra. O falcão peregrino detém o recorde de velocidade no reino animal. Ao mergulhar, ele pode atingir velocidades de até 390 km por hora, o que equivale a cerca de 240 milhas por hora. Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1. Estas majestosas aves usam sua velocidade incrível para caçar presas como pombos e patos em pleno voo, tornando-as predadores aéreos imbatíveis. Por que a Torre de Pisa ainda está de pé? A Torre de Pisa começou a inclinar-se quase imediatamente após o início de sua construção no século XII, mas ainda permanece de pé. Cientistas de todo o mundo trabalharam para preservar esta estrutura icônica, reforçando suas fundações. Graças a esses esforços, a torre agora está mais estável do que nunca, e sua inclinação quase parou de aumentar. Todos os anos, milhões de turistas visitam Pisa para ver esta famosa torre e aprender sobre sua história. A inclinação da torre é um símbolo tanto de erros de engenharia quanto de genialidade, que a transformou em um marco global. Por que Chicago é chamada de Cidade dos Ventos, se não tem a ver com o clima?
A maioria das pessoas presume que é por causa das condições climáticas. Mas, na verdade, Chicago ganhou esse apelido por causa de seus políticos. No final do século XIX, os políticos e promotores de Chicago eram conhecidos por seus discursos ventosos, longos e cheios de vanglória. Isso ficou especialmente evidente durante a candidatura para a Exposição Mundial de 1893, quando a cidade disputava o direito de sediar o evento. Por isso, esse apelido está mais relacionado com a retórica política do que com os ventos reais. Você sabia que as primeiras laranjas não eram laranjas? Acontece que as laranjas originais que surgiram no Sudeste Asiático não tinham a cor laranja que conhecemos hoje. Essas frutas eram híbridos de tangerina e pomelo e tinham um tom verde brilhante. Mesmo agora em regiões tropicais, as laranjas podem permanecer verdes, mesmo quando completamente maduras. Elas só ficam alaranjadas em climas mais frios, quando a clorofila verde se decompõe. Imagine se nossas laranjas ainda fossem verdes. Os mercados de frutas seriam bem diferentes. Você sabia que uma vez choveu de cor vermelha? Em 2001, no estado de Kerala, na Índia, uma chuva vermelha incomum caiu, chocando os moradores e confundindo os cientistas. A chuva durou várias semanas e parecia que o céu estava derramando sangue. Imagine sair e ver gotas vermelhas caindo do céu, deixando poças carmesins nas ruas. Inicialmente, muitos acreditavam que era um presságio místico ou um sinal de desastre iminente. No entanto, os cientistas logo começaram a estudar o fenômeno e encontraram a resposta. Descobriu-se que a areia do deserto havia subido para as camadas superiores da atmosfera e foi transportada a grandes distâncias pelos ventos. As partículas de areia se misturaram às gotas de chuva, tingindo-as de vermelho. Este evento continua a ser um dos fenômenos meteorológicos mais misteriosos já registrados e ainda é lembrado pelos moradores de Kerala. Furby espião. Medo real ou mito? Você se lembra daqueles adoráveis brinquedos Furby que eram populares nos anos 90? Sabia que uma vez se suspeitou que eles poderiam ser espiões? Em 1999, surgiram boatos de que os Furbies podiam gravar e repetir conversas, o que causou pânico, especialmente em escritórios governamentais. Tanto que a Agência de Segurança Nacional dos Irinairuá, NSA, proibiu oficialmente que Furbies fossem levados ao trabalho. Claro, isso acabou sendo apenas um mito, mas mostra o quanto os medos em relação às novas tecnologias podem ser estranhos. Acredite ou não, a piada mais antiga do mundo tem quase 4.000 anos. A piada mais antiga do mundo foi encontrada em uma tábua suméria da antiga Mesopotâmia e data de cerca de 1900 anos antes de Cristo. Esta piada antiga, descoberta no Iraque, trata de um tema que ainda é popular hoje em dia: humor de banheiro. A piada diz: algo que nunca aconteceu desde tempos imemoriais. Uma mulher que não solta gases na frente do marido. Acontece que o humor sobre a vida familiar e os inconvenientes cotidianos já era popular há milhares de anos. Você consegue imaginar apagar 58 velas com um único fôlego? Em 2019, o búlgaro Vasselin Ivanov estabeleceu um recorde mundial Guinness ao apagar 58 velas com um único fôlego. Este feito impressionante foi possível com a ajuda de um dispositivo especial que permitiu apagar várias velas simultaneamente. Ivanov não apenas demonstrou uma capacidade pulmonar notável, mas também engenhosidade ao usar a ciência para alcançar esse resultado surpreendente. Este recorde mostra o poder das habilidades humanas, muito além de simplesmente apagar velas de aniversário. Acredite ou não, há uma praia subterrânea em Londres. Em um antigo túnel abandonado sob as ruas de Londres, há uma verdadeira praia subterrânea. Esse túnel já foi parte de uma estação de metrô, mas agora é usado como um local incomum para festas e eventos. Há até areia, palmeiras artificiais e iluminação que cria a atmosfera de uma praia real. Permanece como um dos cantos mais incomuns e misteriosos da cidade, onde você pode escapar da agitação subterrânea. Por que alguns macacos não conseguem colocar a língua para fora? Algumas espécies de macacos, como os macacos, têm uma peculiaridade anatômica que limita o movimento de suas línguas. Eles possuem músculos especiais que mantêm a língua no lugar, uma adaptação ligada à sua evolução e hábitos alimentares.
Essa adaptação os ajuda a mastigar e processar alimentos que geralmente incluem frutos duros e casca de árvore. Apesar dessa limitação, os macacos usam as mãos com uma habilidade notável, compensando a falta de flexibilidade da língua. Você sabia que um grupo de joaninhas é chamado de encanto? Quem diria que esses pequenos insetos vermelhos, com manchas pretas, teriam um nome tão encantador? Um grupo de joaninhas é chamado de encanto, e o nome reflete perfeitamente sua aparência adorável. Mas as joaninhas não são apenas bonitas, elas também são muito úteis. Esses pequenos insetos são protetores naturais dos jardins, pois se alimentam de pulgões e outras pragas. Uma única joaninha pode devorar até 5.000 pulgões durante sua vida, o que as torna verdadeiras heroínas da jardinagem. Da próxima vez que você vir um encanto de joaninhas, lembre-se de que elas não são apenas decoração da natureza, mas também suas defensoras. Difícil de acreditar, mas a Torre de Tóquio pesa menos do que parece. Construída em 1958, a Torre de Tóquio se assemelha à Torre Eiffel, mas pesa metade. Isso graças ao uso de aço moderno na época, que a tornava mais leve e mais resistente. Essa estrutura não só serve como torre de transmissão, mas também simboliza o rápido crescimento econômico do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Hoje ela continua sendo um dos edifícios mais reconhecíveis de Tóquio. Quem diria que a maior aranha do mundo pode pesar mais de 170 gramas? A tarântula Goliath, nativa da América do Sul, é a maior aranha do mundo. Sua envergadura pode chegar a 30 centímetros e ela pesa mais de 170 gramas. Esta aranha peluda pode emitir sons de chiado esfregando suas patas. Sua dieta consiste em insetos, pequenos roedores, lagartos e até mesmo pássaros. Apesar de sua aparência assustadora, a tarântula Goliath é uma criatura fascinante para cientistas e amantes da natureza. Você sabia que a população mundial ultrapassou 8 bilhões de pessoas? Hoje, mais de 8 bilhões de pessoas vivem no nosso planeta. Esse número impressionante se torna ainda mais incrível quando pensamos que, ao longo da história da humanidade, cerca de 107 bilhões de pessoas já viveram na Terra. Imagine, a população atual é apenas uma pequena parte de todas as pessoas que já existiram no planeta. Esses números nos fazem refletir sobre como a evolução e o desenvolvimento da humanidade moldaram o nosso mundo. Cada era, cada cultura adicionou seu capítulo à história, e nossa contribuição para esse grande livro global continua a cada dia. Como você acha que os elefantes conseguem ouvir com os pés? Os elefantes possuem a incrível capacidade de detectar vibrações que se propagam pelo solo, usando as almofadas sensíveis dos pés. Eles conseguem perceber sons de baixa frequência, como trovões distantes ou os chamados de outros elefantes, a até 30 quilômetros de distância. Essas vibrações são transmitidas pelas terminações nervosas dos pés até o cérebro, permitindo que eles ouçam a grandes distâncias. Essa habilidade não é apenas para sobreviver, mas também para se comunicar com o grupo, mesmo quando estão longe uns dos outros. É como se tivessem um radar sísmico embutido. Gratidão sangrenta, uma mensagem para doadores de sangue na Suécia. Na Suécia, os doadores de sangue recebem mensagens de texto emocionantes quando seu sangue é utilizado para salvar uma vida. Imagine doar sangue e, alguns dias depois, receber uma mensagem agradecendo por ter ajudado a salvar uma vida. Este gesto é não apenas uma demonstração de gratidão, mas também um lembrete da importância de compartilhar e ajudar os outros. Esta iniciativa única destaca o poder da bondade e da solidariedade. É interessante que os humanos possam realmente sentir cheiros através da pele. Acontece que a pele humana contém receptores que podem reagir a cheiros, de maneira semelhante aos receptores no nariz. Em um experimento, os cientistas descobriram que a pele pode sentir certos odores e até mesmo reagir a eles. Por exemplo, alguns cheiros podem acelerar a cicatrização de feridas. Esta capacidade da pele de detectar odores pode mudar nossa compreensão de como os órgãos sensoriais humanos funcionam. Você sabia que os tubarões não têm ossos? Diferente da maioria dos animais, o esqueleto dos tubarões é completamente feito de cartilagem.
Esse material não apenas é mais leve que os ossos, mas também muito mais flexível, o que dá aos tubarões uma agilidade incrível na água. A cartilagem torna seus corpos fortes, mas flexíveis, permitindo que os tubarões se torçam e se lancem sobre a presa com velocidade impressionante. Seus esqueletos de cartilagem também permitem que cresçam ao longo da vida, o que ajuda algumas espécies a atingir tamanhos quase inimagináveis. Por exemplo, o tubarão-baleia pode chegar a 12 metros de comprimento. O arco-íris de Vênus. O que é esse fenômeno? Em Vênus existe um fenômeno semelhante a um arco-íris, mas que é chamado de glory. Esse efeito óptico fascinante ocorre quando a luz do Sol reflete em minúsculas gotas de ácido sulfúrico na atmosfera do planeta, criando anéis coloridos. Ao contrário de um arco-íris na Terra, que é causado pela refração da luz em gotas de água, a glory de Vênus é resultado de reflexões na atmosfera densa do planeta. Isso mostra que, mesmo em planetas distantes, a natureza cria seus próprios espetáculos de luz. Será que é verdade que o Egito é o país mais antigo do mundo? O Egito, a antiga terra da civilização, tem mais de 5.000 anos de história, remontando a aproximadamente 3.100 anos antes da nossa era. Desde as pirâmides majestosas até o místico rio Nilo, a história do Egito é tão vasta quanto as areias do deserto, cativando corações e mentes por milênios. Esta terra de faraós e monumentos lendários é uma ligação viva com o passado, e seu rico patrimônio cultural continua a inspirar curiosidade e admiração até hoje. O Egito é verdadeiramente um tesouro eterno. É verdade que na Austrália existe um correio subterrâneo? Em Coober Pedy, Austrália, a maioria dos edifícios é construída no subsolo para escapar do calor escaldante. Esta cidade subterrânea tem até uma agência dos correios. Os moradores podem enviar e receber cartas em um espaço que não perde em nada para qualquer correio de superfície. Os turistas ficam impressionados com isso, já que é uma oportunidade única de ver como as pessoas se adaptaram às condições difíceis, criando uma infraestrutura subterrânea. Como as baleias gigantes ajudam a reduzir os níveis de dióxido de carbono? As baleias gigantes, como as baleias azuis e os cachalotes, desempenham um papel crucial no ecossistema oceânico, ajudando a capturar dióxido de carbono. Quando uma baleia morre, seu corpo afunda no fundo do oceano, onde o carbono que contém permanece preso por décadas ou até séculos. Em média, cada baleia absorve cerca de 30 toneladas de carbono, o que equivale às emissões de centenas de carros. Este processo faz das baleias verdadeiros heróis na luta contra as mudanças climáticas. Você consegue imaginar que os caracóis têm milhares de dentes? Sim, é verdade. Os caracóis podem ter entre 1.000 e 12.000 pequenos dentes localizados em sua língua, chamada rádula. Esses pequenos dentes ajudam o caracol a raspar e mastigar os alimentos à medida que ele se move. Embora esses dentes não sejam como os nossos, eles são essenciais para a capacidade do caracol de comer e sobreviver. Da próxima vez que você vir um caracol, lembre-se de que está olhando para uma pequena maravilha cheia de dentes, perfeitamente projetada para seu estilo de vida lento. Coelhos não vomitam. Estranho, mas verdadeiro. Ao contrário da maioria dos animais, os coelhos não podem vomitar. Seu sistema digestivo é projetado para que os alimentos se movam em apenas uma direção. Essa adaptação única os ajuda a evitar toxinas, mas também os torna vulneráveis a envenenamentos. É fascinante pensar que um animal tem um design biológico tão específico, destacando a incrível diversidade de adaptações no reino animal. Imagine só, a última pessoa nascida no século XVIII faleceu em 2017. Essa pessoa era Emma Morano, uma italiana nascida em 29 de novembro de 1899, que viveu até os 117 anos. Ela foi a última pessoa nascida no século XIX. Seu segredo para a longevidade? Emma afirmava que comia 3 ovos crus todos os dias. Ela também acreditava que era importante manter a independência e cuidar da saúde. Sua vida abrangeu 3 séculos, fazendo dela um símbolo de longevidade e resiliência, inspirando pessoas de todo o mundo a levar uma vida mais saudável. Por que o chocolate às vezes fica branco?
Esse fenômeno é chamado de florescimento de gordura. Ele ocorre quando a manteiga de cacau no chocolate sobe à superfície devido a mudanças de temperatura ou umidade. Imagine abrir sua barra de chocolate favorita e encontrá-la coberta por uma camada branca. Mas não se preocupe, o chocolate é totalmente seguro e ainda tem o mesmo sabor delicioso. É apenas um processo físico. Então, da próxima vez que você vir uma camada branca no chocolate, lembre-se desse fato científico. Uau! Você sabia que a China construiu a ponte mais longa do mundo? O viaduto Danyang-Kunshan, na China, é uma verdadeira maravilha da engenharia. Com mais de 164 quilômetros de extensão, levou apenas 4 anos para ser concluído. A ponte foi inaugurada em 2011 e conecta 2 grandes cidades na província de Jiangsu. Ela é tão longa que é difícil imaginar vê-la inteira. Esta ponte recordista é uma prova das incríveis façanhas da engenharia moderna, superando enormes distâncias e criando estruturas impressionantes. Quem diria que os polvos podem usar ferramentas? Esses moluscos são mais inteligentes do que parecem. Os polvos foram vistos usando cascas de coco para criar casas improvisadas onde podem se esconder. Isso demonstra não apenas um alto nível de inteligência, mas também a capacidade de planejar suas ações. Na verdade, os polvos são um dos poucos animais no planeta que podem usar ferramentas. Curiosamente, as borboletas têm receptores de sabor nas patas. Quando uma borboleta pousa em uma flor, ela prova a flor com as patas. Isso permite que ela determine se a flor é adequada para botar ovos ou para se alimentar. O sabor é literalmente sentido através das patas, que contêm milhares de minúsculos receptores. Imagine como seria fascinante saborear o mundo com seus pés. As borboletas são realmente únicas entre os insetos. Você sabia que a roda de madeira mais antiga foi encontrada na Eslovênia? Em 2002, arqueólogos descobriram na Eslovênia um artefato incrível. A roda de madeira mais antiga do mundo, com cerca de 5.000 anos de idade. Essa descoberta remonta ao ano 300 a.C. e é considerada um marco importante na arqueologia. A roda era utilizada na antiga Mesopotâmia e, posteriormente, sua tecnologia se espalhou pelo mundo. Hoje, essa roda histórica está em exibição em um museu na cidade de Ljubljana, onde pode ser admirada de perto. É verdade que os relógios digitais podem ser mais precisos que os mecânicos? Sim, os relógios digitais são frequentemente mais precisos porque se baseiam em um cristal de quartzo que vibra a uma frequência específica quando uma corrente elétrica passa por ele. Isso permite que mantenham uma precisão quase perfeita. Já os relógios mecânicos dependem de molas e engrenagens que podem se desgastar e ser influenciados pelas mudanças de temperatura. É por isso que muitas pessoas preferem relógios digitais, especialmente para fins científicos e técnicos. Você pode imaginar que uma banana é a maior grama da Terra? Sim, o bananeira, na verdade, não é uma árvore. Apesar de sua altura impressionante e aparência robusta, a planta de banana é, na verdade, uma grama. Seu tronco nada mais é do que um conjunto de folhas firmemente enroladas, e não madeira, como nas árvores de verdade. Isso faz da banana o maior representante do reino das gramíneas. Na próxima vez que você morder uma banana suculenta, pense: você está saboreando o fruto de um verdadeiro gigante entre as gramíneas. Este fato botânico desafia a visão comum do que é uma árvore e o que é uma grama. Curiosamente, a banana que todos conhecemos e amamos é, na realidade, a grama mais alta do planeta. Você sabia que alguns sons são inaudíveis para os humanos? Nossa audição é limitada a frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons acima ou abaixo desse intervalo simplesmente não são percebidos. Isso significa que existem mundos inteiros de ultrassons e infrassons, acessíveis apenas a animais ou dispositivos especializados. Por exemplo, os golfinhos ouvem frequências de até 200.000 Hz e o infrassom abaixo de 20 Hz é usado para estudar terremotos e até atividade vulcânica. Quanto tempo levaria para percorrer a Grande Muralha da China a pé? Imagine decidir percorrer toda a extensão da Grande Muralha da China a pé. Você sabe quanto tempo isso levaria? Cerca de 18 meses.
A Grande Muralha se estende por mais de 21 mil quilômetros, e percorrer essa distância levaria mais de um ano. É uma das estruturas arquitetônicas mais impressionantes do planeta, e caminhar por ela é um verdadeiro desafio para qualquer viajante. Mas imagine a vista dessa antiga fortaleza e suas paisagens deslumbrantes. O fenômeno dos pangramas, uma frase completa em uma linha. Você já se perguntou por que existe a frase "The quick brown fox jumps over the lazy dog"? Essa frase, conhecida como pangrama, contém todas as letras do alfabeto inglês. Os pangramas são frases que incluem cada letra pelo menos uma vez e se tornaram populares para a prática de digitação, configuração de fontes e testes de teclados. No entanto, esse fenômeno é muito mais antigo do que parece. Tais frases existiam muito antes da era dos computadores. Por exemplo, na caligrafia, elas eram usadas para praticar a escrita de todas as letras. Surpreendentemente, essa breve frase não apenas ajuda as pessoas a melhorar suas habilidades de escrita, mas também se tornou parte do patrimônio cultural que abrange séculos. Acontece que as pessoas construíam pontes suspensas há milhares de anos. As pontes suspensas, que muitas vezes vemos em cidades modernas, na verdade não são uma invenção recente. As primeiras dessas estruturas foram criadas há mais de 2.000 anos pelos Incas na América do Sul. Essas pontes, feitas de grama e plantas, permitiam atravessar vales profundos e rios nas montanhas dos Andes. Apesar de sua simplicidade, eram resistentes e usadas por séculos. Você já se perguntou quão inteligentes são os porcos? Os porcos não são apenas animais de focinho engraçado. Eles têm uma inteligência impressionante e são capazes de resolver quebra-cabeças, se comunicar e até enganar uns aos outros para ganhar guloseimas. Em alguns testes de cognição, eles superaram até os cães. Os porcos conseguem se reconhecer no espelho e aprendem novos truques com facilidade. Esse fato desafia os estereótipos e nos faz ver esses animais de uma forma totalmente nova, destacando a complexidade de seus comportamentos e emoções. Os porcos são verdadeiros intelectuais do campo, mesmo adorando se esbaldar na lama. A força do Amazonas. O rio que pode transformar o oceano em água doce. Você sabia que o rio Amazonas é tão poderoso que empurra água doce no Oceano Atlântico por centenas de quilômetros? Sim, esse rio, o mais volumoso do mundo, é tão forte que sua água doce domina até mesmo no oceano longe de sua foz. A água do Amazonas literalmente muda a composição química do oceano. Esta é uma das razões pelas quais o Amazonas é considerado uma das forças naturais mais impressionantes da Terra. Difícil de acreditar, mas há uma cidade fantasma no Texas onde bonecas governam tudo. Nos Estados Unidos, no Texas, há uma pequena cidade chamada Terlingua, que já foi um assentamento de mineração. Agora, no entanto, é o lar de centenas de bonecas velhas e empoeiradas espalhadas por toda a cidade. As bonecas aqui administram o conselho da cidade, recebem os turistas e até protegem o território. Os moradores locais encaram com humor sua estranha população e com prazer dão visitas guiadas ao reino das bonecas. Claro, tudo isso é feito como uma brincadeira, mas a atmosfera na cidade é inegavelmente estranha e um pouco assustadora. Você sabia que os aviões voam mais rápido quando viajam para o oeste? Os aviões que viajam de oeste para leste costumam voar mais rápido graças ao que é conhecido como correntes de jato, fluxos de ar rápidos que se movem de oeste para leste. Essas correntes podem acelerar os aviões, encurtando o tempo de voo em várias horas. Por exemplo, voar de Nova York para Londres leva menos tempo do que o voo de volta, graças a essas poderosas correntes de ar. Imagine, um país inteiro sem mosquitos. Surpreendentemente, a Islândia não tem mosquitos. Esta característica única é devida ao clima rigoroso do país, que impede que os mosquitos se reproduzam. Enquanto em muitos outros países, esses insetos são uma verdadeira praga, os habitantes da Islândia podem desfrutar de dias de verão sem temer picadas. O clima, a localização geográfica e as condições adversas fazem da Islândia um país ideal para quem sonha em viver sem mosquitos. Então, se você quer relaxar na natureza, sem ser incomodado por esses insetos irritantes, já sabe para onde ir. Como você reagiria se descobrisse que os flamingos podem ficar em uma perna por horas?
Os flamingos ficam em uma perna não apenas para descansar, mas também para se manter aquecidos. Essas incríveis aves podem permanecer nessa posição por horas, relaxando os músculos e se enrolando como mestres de yoga. Os cientistas ainda não entendem completamente como eles conseguem manter o equilíbrio e o conforto nessa pose. Os flamingos realmente impressionam com seu equilíbrio e resistência, pois para eles é tão natural quanto sentar-se em uma cadeira confortável é para nós. Cultura de caminhada. Onde as pessoas mais caminham para o trabalho? Você sabia que em alguns países as pessoas preferem ir a pé para o trabalho com muito mais frequência do que em outros? Segundo o Banco Mundial, o Butão lidera a lista. Quase metade da população, 49,4%, vai ao trabalho a pé todos os dias. Isso não é apenas bom para a saúde, mas também ajuda a economizar dinheiro e a proteger o meio ambiente. Países como o Nepal, Sri Lanka e Mongólia também apresentam um alto percentual de pessoas que preferem caminhar em vez de usar transporte. Isso nos lembra que, às vezes, a forma mais simples e natural de se locomover é um passo em direção a um estilo de vida mais saudável e consciente. Então, talvez seja a hora de repensar seus hábitos e adicionar mais caminhadas ao seu dia. Como as areias do Saara cantam ao vento? No deserto do Saara, há áreas onde as areias emitem um zumbido baixo, como se estivessem cantando ao vento. Esse fenômeno, conhecido como dunas cantantes, ocorre quando os grãos de areia se esfregam uns contra os outros sob a influência do vento. O som pode ser tão alto que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Os locais acreditam que são os espíritos do deserto enviando suas mensagens secretas, enquanto os cientistas ainda estudam o que exatamente causa esses sons. Uau! A maior barra de chocolate do mundo pesava mais de 4 toneladas. Em 2011, uma empresa de chocolate na Armênia estabeleceu um recorde ao criar a maior barra de chocolate do mundo. Esse enorme doce pesava incríveis 4.410 quilos, o que equivale a mais de 9.722 libras. A barra media 5,6 metros de comprimento e 2,75 metros de largura. Com 70% de cacau, levou 10 dias para ser feita. No dia do chocolate, a barra foi quebrada em pedaços e distribuída para a comunidade, espalhando alegria por meio do chocolate. A palavra 7 em inglês tem mais significados do que qualquer outra. A língua inglesa é rica e complexa, e a palavra 7 é um excelente exemplo disso. Essa palavra tem mais de 400 significados diferentes, tornando-a a palavra com mais significados no idioma inglês. Pode ser usada como verbo, substantivo ou até adjetivo, com significados que variam de colocar a conjunto e pronto. Não é apenas uma palavra, é um mundo de interpretações e significados diversos, destacando a riqueza e a flexibilidade do inglês. Será possível? As formigas podem levantar 50 vezes seu próprio peso. Se uma pessoa tivesse essa força, poderia levantar um caminhão. As formigas têm uma estrutura corporal única que as torna incrivelmente fortes, apesar do tamanho pequeno. Seus músculos estão diretamente ligados ao exoesqueleto, o que permite que distribuam a carga de maneira eficiente. Em um formigueiro, essa força é especialmente valiosa, pois as formigas movem coletivamente pedaços de comida e materiais de construção, organizando verdadeiras empresas de transporte dentro de suas colônias. Um hino de 32 caracteres. O hino nacional mais curto do mundo. O hino nacional do Japão, Kimigayo, detém o recorde do hino nacional mais curto do mundo. Sua versão original em japonês tem apenas 32 caracteres. Apesar de sua brevidade, o hino expressa sentimentos patrióticos profundos e orgulho pelo país. Enquanto muitos outros hinos nacionais são longos e complexos, Kimigayo permanece sóbrio e conciso, o que o torna único entre os hinos do mundo. Esse fato destaca a peculiaridade cultural do Japão, onde simplicidade e concisão são valorizadas. Você acredita que as maçãs são quase 90% água? As maçãs não são apenas uma fruta deliciosa, mas também uma excelente fonte de hidratação. Elas são compostas por cerca de 86% de água, o que as torna um lanche refrescante, especialmente em dias quentes. Além disso,
A água nas maçãs está cheia de oxigênio, o que ajuda a manter o corpo hidratado e equilibrado. As maçãs também são ricas em vitaminas, antioxidantes e fibras, tornando-as um lanche perfeito que nutre e refresca ao mesmo tempo. Cada mordida em uma maçã dá a você uma dose nutritiva e refrescante de energia. Você provavelmente não sabia que tartarugas podem respirar pelo traseiro. Algumas espécies de tartarugas, como as australianas, podem respirar através de sacos anais especiais. Esse processo, chamado de respiração cloacal, permite que elas fiquem debaixo d'água por horas. É uma adaptação que permite às tartarugas sobreviver durante os meses de inverno sob o gelo, onde há pouco oxigênio. Assim, as tartarugas conseguem permanecer submersas por longos períodos sem precisar subir à superfície para respirar. O oceano é o mundo mais misterioso de todos. Já pensou que apenas entre 1% e 5% do oceano foi explorado? Sim, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, a maior parte do fundo do oceano continua um mistério para os cientistas. Imagine, profundezas imensas, onde reinam a escuridão e a pressão, ainda são inacessíveis para nós. Sabemos mais sobre planetas distantes do que sobre o nosso próprio planeta. Toda vez que os cientistas mergulham nas profundezas, descobrem novas criaturas, paisagens estranhas e formas de vida desconhecidas. O oceano é um verdadeiro cosmos na Terra, cheio de mistérios que esperam para ser desvendados. Você sabia que o inglês é o idioma mais falado no mundo? O inglês ocupa o primeiro lugar como o idioma mais falado no mundo. Cerca de 1,3 bilhões de pessoas falam inglês, e ele é o idioma oficial em 67 países e 27 territórios. O inglês também domina o mundo digital, sendo o idioma mais amplamente usado na internet, conectando pessoas de todas as partes do mundo. É mesmo verdade? Existem mais combinações de jogadas de xadrez do que átomos no universo. O número de combinações possíveis em uma partida de xadrez supera o número de átomos no universo conhecido. Essa complexidade incrível torna o xadrez um dos jogos mais intelectualmente desafiadores do mundo. Cada movimento pode mudar completamente o rumo do jogo, abrindo um leque infinito de novas possibilidades. O xadrez não é apenas um jogo, é um desafio intelectual profundo que oferece infinitas oportunidades para a criatividade e a estratégia. Você sabia que a prótese dentária mais antiga data de 2.500 anos antes da nossa era? Você sabia que as próteses dentárias existem há muito mais tempo do que poderíamos imaginar? Arqueólogos descobriram uma das próteses dentárias mais antigas, com mais de 4.500 anos. Encontrada no Egito, essa prótese era uma ponte dentária feita de dentes naturais, ligados por fios de ouro. Imagine só há quanto tempo as pessoas começaram a cuidar dos seus dentes. Até naquela época, as pessoas procuravam maneiras de substituir os dentes perdidos, usando tudo o que podiam encontrar, inclusive dentes humanos e ouro. Essa antiga prótese prova que a odontologia tem raízes que remontam milênios atrás. Acredite se quiser, na Suíça você não pode ter apenas um porquinho da Índia. A Suíça é um dos países mais preocupados com o bem-estar animal. Segundo as leis locais, é proibido ter um único porquinho da Índia, pois são criaturas sociais. A solidão pode afetar negativamente sua saúde. Por isso, eles devem sempre ser mantidos em pares ou grupos. Esta lei destaca a importância de pensar não apenas na saúde física dos animais, mas também em seu bem-estar emocional. A Suíça está na vanguarda dos direitos dos animais. E se eu te dissesse que a maior pizza do mundo tinha mais de 40 metros de diâmetro? Em 2012, a maior pizza do mundo foi feita em Roma, Itália. Ela tinha um diâmetro de 40,5 metros, ou seja, cerca de 132 pés. Esta pizza gigantesca, chamada Otávia, em homenagem a um imperador romano, pesava mais de 23 toneladas. Era tão grande que foi dividida em milhares de pedaços para alimentar uma multidão enorme. Esta pizza recorde continua inigualável e é uma verdadeira maravilha culinária. Como as pessoas na Índia capturam a chuva com centenas de redes gigantes? Nas regiões montanhosas do Himalaia indiano, as pessoas usam um método único para coletar água, instalando redes especiais de névoa.
Estas redes capturam minúsculas gotículas de água, que depois se acumulam em reservatórios, criando reservas de água para os meses secos. Isso permite que as aldeias tenham acesso à água mesmo durante as secas mais severas. Estas armadilhas de névoa estão se tornando uma tecnologia essencial em áreas onde a escassez de água é um problema crítico, ajudando a manter a vida onde de outra forma seria impossível. Imagine que, até o ano de 2050, haverá mais plástico no oceano do que peixes. Cientistas preveem que, se não tomarmos medidas, até o meio do século XXI, a massa de lixo plástico nos oceanos do mundo superará a massa de toda a vida marinha. Essa previsão alarmante serve como um alerta para a humanidade. Se não mudarmos nossos hábitos, corremos o risco de destruir os ecossistemas marinhos. Vamos unir forças para proteger nosso planeta e preservar seus recursos hídricos para as futuras gerações. Você pode imaginar beber a mesma água que os dinossauros bebiam? Parece difícil de acreditar, mas quase todas as moléculas de água que você bebe hoje já passaram pelo corpo de um dinossauro em algum momento. Sim, isso não é uma piada. As moléculas de água na Terra circulam continuamente há bilhões de anos, passando de um estado para outro. Elas atravessam oceanos, a atmosfera, organismos vivos e até os dinossauros antigos. Portanto, a probabilidade de que pelo menos uma molécula no seu copo de água já tenha estado no corpo de um tiranossauro ou de um diplodocus é praticamente certa. A água literalmente contém a história do nosso planeta. E se eu dissesse que há uma cachoeira de sangue na Antártida? No meio dos campos de gelo intermináveis da Antártida, há um lugar que parece uma cena de filme de terror. Uma cachoeira de onde flui água de cor vermelha sangue. Esse fenômeno, chamado de Blood Falls, é causado pela alta concentração de ferro na água, que flui de um lago subglacial e oxida ao entrar em contato com o ar. Surpreendentemente, os pesquisadores acreditam que micro-organismos antigos possam viver nesse lago, existindo em condições que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Os tubarões são mais antigos que as árvores. Sim, você leu certo. Pode parecer incrível, mas os tubarões já nadavam nos oceanos muito antes das árvores aparecerem na Terra. Esses predadores marinhos habitam o planeta há mais de 400 milhões de anos, o que significa que são 50 milhões de anos mais antigos que as árvores. É impressionante pensar que os tubarões testemunharam a rica e variada história do nosso planeta por tanto tempo. Por séculos, os tubarões são os antigos guardiões dos mares, observando a evolução da vida na Terra. Tintura de cabelo romana com sanguessugas? Quem diria? Na Roma Antiga, os ricos amantes da moda faziam coisas surpreendentes para alcançar a cor de cabelo escura perfeita. Uma das tendências mais estranhas envolvia usar sanguessugas fermentadas como tintura de cabelo. Sim, esses bichinhos viscosos eram a chave para conseguir aquela tonalidade escura tão desejada. Embora hoje pareça estranho, naquela época era um verdadeiro truque de beleza, mostrando até onde as pessoas iam pela moda. Quase podemos imaginar os romanos conversando nos salões. Querida, seu enxágue de sanguessugas está fabuloso. Os segredos de beleza evoluíram, mas truques estranhos sempre fizeram parte do jogo. Sabia que um grupo de furões é chamado de negócio? Já ouviu falar que uma reunião de furões é chamada de negócio? Esses pequenos mamíferos, conhecidos por serem ativos e brincalhões, são tão ocupados que esse termo engraçado pegou. Os furões adoram correr e brincar, criando a imagem de pequenos empresários em uma reunião de negócios. Da próxima vez que você vir um grupo de furões, lembre-se, eles não estão apenas se divertindo, estão conduzindo negócios. Você sabia que os tubarões nunca param de nadar? Os tubarões são como maratonistas dos oceanos. Eles precisam se manter em movimento constante para evitar afundar. Ao contrário da maioria dos peixes, os tubarões não possuem uma bexiga natatória que os ajude a manter a flutuabilidade. Para que a água rica em oxigênio passe por suas brânquias, eles precisam nadar o tempo todo. Se pararem, começam a afundar lentamente até o fundo do oceano e correm o risco de sufocar. Para os tubarões, nadar não é apenas um hábito. É uma necessidade vital. Imagine estar em uma corrida da qual você nunca pode desistir.
onde cada movimento é uma questão de sobrevivência. Quem diria que a maior pérola do mundo pesa 34 quilos? Em 2006, um pescador filipino descobriu a maior pérola do mundo, pesando incríveis 34 quilos, o que equivale a 75 libras. Ele manteve a pérola sob sua cama como um amuleto da sorte por 10 anos, antes de perceber seu verdadeiro valor. Esta pérola gigante, também conhecida como Pérola de Puerto, mede 67 centímetros de comprimento e está avaliada em 100 milhões de dólares. Um verdadeiro milagre da natureza, admirado em todo o mundo. O som mais antigo gravado, 1860. Imagine ouvir um som gravado há mais de 160 anos. Em 1860, Edward Leon Scott de Martinville fez a primeira gravação de áudio da história. Ele usou um fonoautógrafo, um aparelho incrível que capturava ondas sonoras em uma placa de vidro. A gravação era uma melodia de uma canção popular francesa, que só pôde ser ouvida no século XXI, quando cientistas a decodificaram usando tecnologia moderna. Essa descoberta nos permitiu ouvir ecos da época de Napoleão III. Incrivelmente, essa gravação é 17 anos mais antiga que o fonógrafo de Thomas Edison. Por que as pessoas ficam vermelhas? Uma reação única que ninguém mais tem. Acredite ou não, apenas nós, humanos, ficamos vermelhos. Esta reação única ocorre quando experimentamos emoções fortes, como vergonha, embaraço ou atração. O rubor acontece porque a adrenalina dilata nossos vasos sanguíneos, especialmente no rosto, fazendo-nos ficar vermelhos. Esta característica é exclusiva dos humanos e nos torna realmente especiais no reino animal. Imagine suas bochechas ficando vermelhas em resposta a um elogio ou atenção. É uma das fascinantes características que mostram o quão complexos e incríveis nossos corpos são. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. Mercúrio é um gigante minúsculo. Seu diâmetro é de cerca de 4.879 quilômetros, ou aproximadamente 3,31 milhas. Isso é apenas 38% do diâmetro da Terra. Mercúrio não é apenas o menor planeta, mas também o mais rápido, completando uma órbita completa ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. Este pequeno planeta se move mais rápido que qualquer outro no Sistema Solar. É verdade que na Noruega existe uma vila onde acontece um campeonato anual de arremesso de salmão? Em uma pequena vila norueguesa, para honrar as tradições da pesca, acontece todos os anos uma competição incomum, o Campeonato de Arremesso de Salmão Congelado. Os participantes competem para ver quem consegue lançar o peixe mais longe. Essa tradição começou como uma piada entre os moradores, mas acabou atraindo turistas de todo o mundo. Agora, esse festival faz parte da cultura local e inclui não apenas competições, mas também celebrações com peixes e frutos do mar de todos os tipos. Você sabia que os morcegos sempre viram à esquerda ao sair de uma caverna? Este é um dos fenômenos de comportamento mais curiosos entre os animais. Ao sair de suas cavernas, os morcegos quase sempre viram à esquerda. Os cientistas acreditam que isso os ajuda a evitar colisões, seguindo uma trajetória previsível, parecida com um trânsito organizado. Esse comportamento permite que os morcegos se orientem melhor no escuro, especialmente em grandes colônias que podem contar com milhares de indivíduos. Você sabia que a planta carnívora é uma matemática nata? Esta planta fascinante não apenas captura insetos, mas também conta quantas vezes sua presa toca em seus sensíveis pelos. A armadilha só se fecha após 2 toques. Esse mecanismo permite à planta economizar energia. É como se ela contasse em silêncio. 1, 2, pronto. Um exemplo fascinante de adaptação natural e estratégia de sobrevivência. Quase inacreditável, mas sons podem ser vistos. Com um instrumento científico chamado Clusterion, sons podem ser vistos como vibrações e ondas. Isso é possível porque as ondas sonoras, ao atingirem uma superfície, criam vibrações que podem ser captadas. Este efeito é chamado de figuras de Chladni. Elas surgem quando pó ou areia são espalhados sobre uma placa vibrante, formando padrões intricados. Este método literalmente permite que você veja o som com seus próprios olhos.
E que tal isso? Existe um elevador que se move na diagonal. Em Oberstdorf, na Alemanha, foi construído um elevador único que se move na diagonal. Ele leva os turistas até o topo da montanha, não verticalmente, mas em um ângulo de 45 graus. Esta é a primeira estrutura desse tipo no mundo que combina as características de um elevador e um funicular. Esse tipo de transporte permite um acesso mais rápido e conveniente às pistas de esqui, proporcionando novas experiências aos esquiadores. Camelos podem beber mais de 100 litros de água em minutos. Esses incríveis animais são capazes de beber até 130 litros de água em apenas 10 a 13 minutos. Os camelos são bem adaptados à vida em condições desérticas rigorosas. Seus corpos são eficientes em reter a umidade, minimizando a perda de água. Até mesmo seu sangue tem propriedades únicas que os permitem sobreviver à desidratação. Essa combinação de mecanismos fisiológicos torna os camelos verdadeiros campeões da sobrevivência em ambientes quentes. Você consegue imaginar que existe um lago no mundo que muda constantemente de cor? Na Austrália, na ilha Middle, está o Lago Hillier, famoso pelo fato de que sua água muda constantemente de cor. Ao longo do ano, ele pode ser rosa, turquesa ou até mesmo roxo. Os cientistas ficaram perplexos com esse mistério por muito tempo. Acontece que isso se deve à microflora única do lago, incluindo algas que produzem substâncias que afetam a cor da água. Este lago não é apenas incrivelmente bonito, mas também um dos fenômenos naturais mais incomuns da Terra. Difícil de acreditar, mas os isqueiros foram inventados antes dos fósforos. Sim, é verdade. O primeiro isqueiro foi inventado em 1823 pelo químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner. Sua invenção usava hidrogênio para criar fogo e foi chamada de lamparina de Dobereiner. No entanto, os fósforos, como os conhecemos, só foram inventados 3 anos depois, em 1826, por John Walker. Embora hoje usemos mais fósforos, o fato permanece. Os isqueiros existem há alguns anos a mais e foram uma das primeiras tentativas de domar o fogo. É difícil de acreditar, mas há uma colina que canta na Argentina. Na Patagônia, há uma colina que produz sons misteriosos quando o vento sopra sobre ela. Esse fenômeno, conhecido como colina que canta, é criado por correntes de ar que passam por formações rochosas únicas. Os moradores dizem que parece uma melodia de flauta, e as pessoas costumam ir até lá para ouvir esse concerto incomum. Curiosamente, os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente como esses sons são formados. Você sabia que os primeiros emojis apareceram em 1997? Esses pequenos símbolos, agora usados por bilhões de pessoas em todo o mundo, começaram sua existência no Japão. Eles foram apresentados pela primeira vez pela empresa japonesa de telecomunicações NTT Docomo em 1997 como um conjunto de 176 imagens. A palavra emoji vem das palavras japonesas imagem, emoji, caractere. Hoje, os emojis são uma linguagem universal, ajudando-nos a transmitir emoções, ideias e até mesmo histórias inteiras. Mas poucos sabem que tudo começou com um simples conjunto de pictogramas. Como se chama um grupo de cabras? No mundo das cabras, há termos específicos. Os machos são chamados de bodes ou bilis, enquanto as fêmeas são chamadas de cabras ou nanis. Esses nomes têm raízes profundas nas tradições rurais e são usados por criadores e amantes de animais em todo o mundo. Então, da próxima vez que você vir um grupo de cabras, poderá impressionar seus amigos usando os termos corretos. Talvez esse pequeno conhecimento te dê a fama de ser um especialista em animais. Afinal, todos adoram alguém que sabe fatos curiosos e divertidos. Pulgas, as campeãs do salto no mundo dos insetos. As pulgas são verdadeiras acrobatas entre os insetos. Elas conseguem saltar até 350 vezes o comprimento de seu corpo. Isso significa que se uma pulga fosse do tamanho de um ser humano, ela poderia saltar à altura da Estátua da Liberdade. A habilidade de saltar tão longe está relacionada à sua anatomia única. Elas usam suas poderosas patas traseiras como alavancas para se impulsionarem do chão.
Esse mecanismo permite que a pulga atinja uma velocidade e força incríveis em um único salto, tornando-as caçadoras e fugitivas extremamente habilidosas.